Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, hoje é 18 de abril de 2023, são 18 horas e Sérgio Moro andou tendo azar de novo. Na verdade, a ministra do STF, Carmen Lúcia, vai relatar o seu caso no que diz respeito a Gilmar Mendes, a quem o Moro acusou, sem provas, de vender sentenças. E o processo chega ao STF para que a ministra Carmen Lúcia relate, justamente a ministra Carmen Lúcia, que ao longo do processo de suspeição do Moro, por conta da condenação de Lula, a Carmen Lúcia acabou mudando seu voto em março de 2021 e foi graças a ela que a segunda turma do STF considerou Sérgio Moro parcial ao julgar Lula e anulou todas as condenações e até indiciamentos de Lula que tenham tido a participação de Sérgio Moro. E um resultado que foi referendado pelo plenário do STF por maioria de 7-4, um placar inclusive algo elástico. Com a decisão, o processo do triplex ia ter que reiniciar da estaca zero e tudo onde o Moro pôs a mão entrou na mesma decisão, por conta de que o Gilmar Mendes emitiu uma decisão monocrática à época que foi acolhida pela maioria dos ministros do STF, de que a decisão da segunda turma do STF de considerar o Moro parcial e anular as ações dele no caso do processo do triplex, fosse estendida essa decisão para todos os processos que o Moro tivesse colocado o dedo, mesmo que ele apenas tivesse iniciado o processo. Com a mudança de voto da Carmen na segunda turma, o STF, ao fim, no plenário, já no dia 23 de março de 2021, o STF considerou o Sérgio Moro suspeito para julgar o Lula. E na justificativa da Carmen Lúcia para condenar o Moro, nesse caso, não se trata bem de uma condenação, mas de certa forma é uma condenação, porque ela diz que o Moro não agiu bem, não agiu com imparcialidade, como se requer de um magistrado, ao condenar Lula naqueles processos. Então, a Lava Jato em Curitiba, ela não tem uma imagem muito boa no STF. Basta ver que, além da Carmen Lúcia, vale lembrar aqui que a Carmen Lúcia ficou chocada com certas atitudes de Moro e da Lava Jato. E a ministra Carmen Lúcia mudou o seu voto, esse voto em 23 de março, ela mudou o seu voto que tinha sido dado em 2018 contra a suspeição do Moro. Ela aí mudou seu voto e passou a votar a favor da suspeição do Moro. Com isso, aquele colegiado venceu a tese da suspeição de Moro por 3-2 e depois por 7-4 no plenário do STF. E a Carmen relatou naquela época o seguinte, ela, na verdade, falas dela, aspas dela: todos têm direito de ter um julgamento justo por um juiz e um tribunal imparciais e principalmente no qual ele possa comprovar todos os comportamentos que foram aos poucos consolidando o quadro fundamental, um cenário diverso que veio a ser desvendado nesse processo para se demonstrar a quebra de um direito de um paciente, declarou a ministra.
Ela ressaltou que não fez juízo de suspeição de Moro em qualquer outro caso, mas sim apenas em relação a Lula. Carmen divergiu da corrente vencedora quanto ao pagamento das custas processuais por Moro. Porém, ao votar em 2018, ela tinha defendido que o ex-juiz não era suspeito nos julgamentos de Lula e aí mudou de opinião e permitiu que a Lava Jato, na verdade, fosse inteirinha inviabilizada no que diz respeito a Lula. Porém, a ministra destacou que desde então ficou claro que Lula não havia tido um julgamento justo no caso do triplex do Guarujá. Para Carmen, o Moro foi parcial em 4 situações: na espetacularização da condução coercitiva de Lula, ao grampear Lula e seus familiares e advogados, porque foram, por incrível que pareça, até os advogados do Lula foram grampeados pela Lava Jato, ao divulgar de forma selecionada tais conversas, porque a Lava Jato divulgou conversas que achava que poderiam comprometer ou desmoralizar Lula. Por exemplo, naquela época a Lava Jato divulgou uma conversa de um dos filhos de Lula em que ele dizia que desconfiava de estar sendo traído pela esposa, né? Então realmente é algo que não tinha o menor sentido ser divulgado, e coisas assim foram divulgadas no sentido de espicaçar mesmo o alvo que era Lula, de uma campanha de desmoralização. A Carmen também apontou que cabe habeas corpus para afastar a legalidade manifesta, até mesmo em casos excepcionais de revisão criminal transitada em julgado. Em voto vista, e aí o Nunes Marques, naquela época, né, na segunda turma, foi a única divergência, e o Gilmar Mendes rebateu todos os pontos apresentados por Nunes Marques. Então, na verdade, a Lava Jato em Curitiba também não é muito popular no STF por conta de que foi revelado no âmbito da Vaza Jato, no âmbito da série de reportagens da imprensa, que revelou, de todos os grandes órgãos de imprensa, que revelou as conversas de Moro com os procuradores da Lava Jato, instruindo, não é, preparando sentenças em comum acordo com eles. Inclusive a Lava Jato até reconhecendo que suas provas contra Lula eram fracas e dizendo naquelas mensagens, inclusive, que achava que mesmo sendo fracas, o apoio da opinião pública à Lava Jato então daria conta do trabalho, não é? E agora, justamente, o Sérgio Moro ele cai na mão da Carmen Lúcia, sorteada relatora da denúncia da PGR, que atribuiu a Moro a calúnia contra Gilmar. E a ministra do Supremo vai analisar a acusação da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, sobre o senador que durante a festa junina falou que Gilmar Mendes vendia habeas corpus. E após a denúncia por calúnia, o Moro vai ser recebido em audiência pela presidente do STF, porque ele vai lá tentar com a Rosa Weber, outra que também o condenou como suspeito para julgar o Lula, ou pelo menos que não valha o termo condenar, mas o verbo condenar, mas que seja pelo menos considerar o Sérgio Moro parcial para julgar o Lula, né? E o Sérgio Moro ele não está querendo ser julgado pelo STF de forma nenhuma, justamente porque ele sabe que há um desgaste muito grande, há problemas da Lava Jato com a Rosa Weber, com a Carmen Lúcia, com Gilmar Mendes, com o Dias Toffoli, e então realmente, até por solidariedade, o STF está muito unido no que diz respeito às críticas que o Moro fez, porque ele já fez críticas, e a Lava Jato também, não é? Nas mensagens vazadas fizeram críticas muito acerbas ao STF. Então o Moro não quer ser julgado de jeito nenhum e vai tentar, sabe-se lá o que,
com a Carmen Lúcia. Ele quer ir para o tapetão. O Moro está tentando ir para o tapetão de não enfrentar um processo no STF. Ele tentou com o desembargador lá de Curitiba, sócio da mulher dele, cujo filho é sócio da mulher dele, né? Cujo filho, inclusive, namora a filha dele, Moro. Ele tentou usar esse desembargador para suspender, sustar o processo, né? Intimidar o Tacla Duran com uma ordem de prisão ilegal, porque o STF já tinha suspenso todos os processos contra o Tacla Duran e ordens de prisão, né? Então agora o Sérgio Moro ele cai nas mãos da Carmen Lúcia e não é uma boa notícia para ele por tudo isso que eu estou dizendo. E aqui uma matéria da BBC que mostra a certo ponto, passo a passo da denúncia contra Moro e os riscos para ele. Diz a matéria da BBC que a ministra Carmen Lúcia vai ser a relatora do caso, como eu já disse. A pena pelo crime de calúnia prevista no Código Penal é de detenção de 6 meses a 2 anos, além de multa. E nessa denúncia é destacado que o alvo da fala de Moro, Gilmar, é um agente público com maior de 60 anos de idade. O advogado João Paulo Martinelli, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, explica que esse fato pode aumentar o tempo de prisão em caso de condenação, porque a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, pediu que o STF abra um processo penal contra o Sérgio Moro, com vistas a colocá-lo em cana. Quando o crime é contra a honra e é praticado contra uma vítima maior de 60 anos, a pena é aumentada em 1/3. Então isso acaba sendo prejudicial para o réu se ele for condenado. Mas muito antes da condenação, o primeiro passo é a denúncia da PGR ser acatada ou rejeitada pelo relator, que no caso será a ministra Carmen Lúcia. Ela é da primeira turma do STF, enquanto Mendes ela é da segunda. Vale dizer que a Carmen Lúcia, inclusive, aí entra o aspecto político, não tem jeito. Ela é muito ligada ao Gilmar Mendes, é muito ligada àquela corrente do STF que tornou o Moro suspeito. Então, se o relator não rejeitar, isso vai dar oportunidade para a apresentação da defesa. Depois, a turma que decide por maioria se vai aceitar definitivamente a denúncia ou não. Seja como for, então aí a batata do Sérgio Moro está assando a uma velocidade muito grande e, na verdade, tudo isso porque ele foi fazer uma brincadeira fora de hora, não é? Fora de hora e lugar. E aí agora ele vai ter bastante tempo para se arrepender, mas isso não é nada, minha amiga, meu amigo, diante do que vai acontecer no caso Tacla Duran. Porque outra tentativa de tirar o caso do STF se refere justamente à força das provas de Tacla Duran, que ficou meio evidente que existiria devido justamente ao ímpeto do Moro de tentar manipular e conseguir no tapetão não ser julgado por nada naquele tribunal. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã às 8 da manhã com Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo.